Meus irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Que bom estarmos reunidos hoje para render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Mais um dia que temos o privilégio de estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor, mais um dia do Senhor. Estamos aqui juntos, orando, louvando ao Senhor. Estamos fazendo isso juntos, rendendo graças a Deus, que é o único Rei, que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Que nesse momento nós possamos estar atentos, amados, concentrados para ouvirmos a palavra do Senhor, sabendo que essa palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que bom contemplarmos a graça comum do Senhor através das chuvas. Nordestino, ele não fica triste com chuva, apesar da igreja esvaziar um pouco, é compreensível, porque muitos irmãos não têm transporte, mas que bom, nós temos que render graças a Deus pelas chuvas, nós o glorificamos por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar acerca dos versículos do 19 ao 22. Todos os irmãos encontraram, amém? Então façamos essa leitura em uníssono, amados. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo do 19 ao 22, apenas 4 versículos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém. Amém. Passear por outros textos da palavra de Deus, aqui na carta de Tiago mesmo. Então, que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Façamos uma oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos gratos, ó Pai, gratos pelo que Tu és. Tu és um Deus bom, Deus misericordioso, um Deus gracioso, Deus que nos manda chuva, ó Deus, é providência Tua, o Deus que não deixa que o alimento falte em nossa mesa. Deus, Tu és maravilhoso, nós Te louvamos por isso. Te peço, ó Pai, que nesse instante, ó Pai, o Teu povo esteja concentrado, esteja atento à Tua palavra, ó Pai. E peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, que aqui não seja Renan falando, que seja Deus falando através de Renan. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, essa carta que nós acabamos de ler um trechinho dela, ela foi escrita por Tiago. E é sempre bom a gente lembrar quem foi Tiago. Tiago foi o meio-irmão de Jesus Cristo, aquele que está relatado como irmão de Jesus, lá em Mateus 13:55, lá em Marcos 6:3. Tiago, assim como seus irmãos, em um primeiro momento, ele não creu em Jesus Cristo. Mas após a ressurreição de Jesus, Tiago se encontra com Jesus e crê nele como Messias, como Redentor. Após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, deixa eu só ajeitar aqui minha Bíblia, irmãos, que está... Pode tirar, né? Acho que é melhor. Pode deixar. Isso.
Após a ascensão de Jesus aos céus, Tiago vira um grande líder da igreja em Jerusalém, da igreja de Cristo, da igreja de Jerusalém. Vejam aí no versículo 1 do primeiro capítulo de Tiago, que Tiago já se identifica como servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago reconhece o senhorio de Cristo, seu meu irmão, e já se identifica como servo dele, como escravo dele. Mas aí ainda no versículo 1 do capítulo 1, Tiago identifica a quem ele escreveu essa carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago escreveu essa carta, irmãos, às 12 tribos que se encontravam na dispersão. As 12 tribos é com certeza uma clara referência ao povo de Israel. Tiago está escrevendo ao povo de Israel, mas esse povo de Israel ele não está em Jerusalém, ele se encontra na dispersão, ele se encontra disperso entre as nações. Portanto, sabemos que os cristãos dispersos a quem Tiago endereçou a carta eram judeus recém-convertidos ao cristianismo, que haviam sido expulsos de Jerusalém. O povo de Jerusalém ele é denominado como um povo judeu, o povo de Israel. Mas com a vinda de Cristo, sua obra, morte, ressurreição e ascensão, alguns judeus creram em Jesus como Messias, como aquele de quem o Antigo Testamento falava que viria para redimir Israel. Mas muitos não creram. Muitos judeus não creram. E esses judeus que não creram passaram a perseguir aqueles que creram, aos cristãos. Isso começa com a morte de Estevão, do diácono Estevão. Estevão é morto e a partir dali começa a perseguição àqueles que creram em Cristo, por parte dos seus irmãos judeus, dos próprios israelitas. Então, irmãos, é sempre bom, é sempre importante nós fixarmos bem esse entendimento, de que Tiago está escrevendo aqui não a não crentes, ele está escrevendo aqui a cristãos, ao povo que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tiago escreveu essa epístola entre o ano 44 e 49, ou seja, pouquinho tempo depois da ascensão de Jesus. E Tiago escreveu essa epístola com dois objetivos muito claros. O primeiro era o de confortar a igreja que estava passando por várias provações e dificuldades. Como eu já citei, amados, esses irmãos, eles haviam sido expulsos de Jerusalém, da cidade em que moravam. Certamente eles tiveram que deixar para trás familiares, amigos, certamente deixaram muitos bens materiais para trás. Quem está fugindo em perseguição não tem tempo de vender sua casa, de vender seu rebanho, de vender suas ovelhas. Esse povo ele saiu expulso, fugindo de Jerusalém devido à perseguição. E esses cristãos agora eles viviam em cidades fora da região da Judéia, eram pobres e oprimidos por seus patrões. A carta de Tiago vai dizer que os patrões combinavam ali o valor com eles e na hora de pagar queriam pagar menos. Ou então até pagavam o combinado, mas requeriam mais trabalho para pagar o que fora combinado. Muitas vezes esses patrões estavam inclusive levando os cristãos para o tribunal, para serem julgados por causa dessas coisas. No capítulo 5 de Tiago ainda menciona que havia doentes na igreja. E de uma forma geral, irmãos, nós sabemos que os cristãos eram perseguidos não só por seus patrões, mas por toda a sociedade. Uma vez que eles estavam vivendo em outras terras, e eles não reconheciam o senhorio de César, que era o imperador romano. Muito menos adoravam as divindades dessas nações. Então os cristãos eram minoria, eles eram meio que marginalizados pela maioria, que reconhecia César como divino, ou os deuses greco-romanos. Enfim, irmãos, aqueles cristãos estavam passando por provações, por dificuldades, por sofrimento, tribulação. Mas Tiago escreve essa carta não só com esse objetivo de confortá-los, mas também com o objetivo de advertir, de corrigir a igreja, uma vez que aqueles irmãos, eles não estavam colocando em prática
aquele ensinamento que eles já haviam recebido por parte dos seus líderes religiosos. Ou seja, os cristãos, eles apresentavam uma certa incoerência entre aquilo que eles professavam, aquilo que eles diziam que criam e o que eles praticavam, o que eles faziam no dia a dia. Segundo o relato de Tiago, os cristãos estavam permitindo que as perspectivas mundanas norteassem suas vidas. Eles já não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, mas estavam vivendo para satisfazer os seus próprios prazeres carnais, prazeres esses que são contrários à vontade de Deus. Eles estavam deixando o mundo entrar, eles estavam deixando ser guiados pelos preceitos do mundo. Em consequência disso, muitos viviam sem orar, os que oravam ainda oravam mal, oravam errado, porque oravam não pedindo para a glória de Deus, mas oravam pedindo para o seu usufruto, para que eles pudessem esbanjar nos seus prazeres carnais. Viviam a fazer planos para o futuro, desconsiderando a vontade de Deus para as suas vidas. Eles estavam vivendo em lutas, em guerras, em brigas. Esse povo estava brigando e não era com outras nações, não. Eles estavam brigando entre eles mesmos, cristão brigando com cristão. Estavam tomados de cobiça, de inveja. Esses cristãos viviam a falar mal uns dos outros. Isso tudo está relatado na epístola de Tiago. Tiago, quando escreve essa epístola, do começo ao fim, ele já tem isso em mente. Ele tomou conhecimento de que isso estava acontecendo com os cristãos que estavam em outros países, que estavam espalhados fora da Judeia. Então, irmãos, é nesse contexto que Tiago escreve a epístola. Tiago escreve a cristãos provavelmente imaturos, que estavam passando por dificuldades e sofrimentos, mas que ao mesmo tempo estavam vivendo de maneira incoerente. Havia oposição entre aquilo que eles conheciam da palavra de Deus e aquilo que eles praticavam, aquilo que eles faziam na sua vida. E é com base nesse contexto, e no capítulo 1 de Tiago, versículos do 19 ao 22, que eu convido os irmãos a meditarmos sobre as recomendações de Tiago aos cristãos. As recomendações de Tiago aos cristãos. E a primeira recomendação que Tiago passa aqui aos cristãos é: tenham sabedoria nos seus relacionamentos. Tenham sabedoria nos seus relacionamentos. Os cristãos estavam na dispersão, estavam passando por intensas provações, eram tempos difíceis. E geralmente existe uma relação entre tempos difíceis e problemas de relacionamento. Quando o ser humano ele está vivendo uma fase ruim, ele meio que quer chutar o pau da barraca, ele quer encontrar culpados, para as suas dificuldades. A gente para de se importar com os outros, afinal eu estou sofrendo. E até tomamos decisões ou falamos coisas das quais nos arrependemos mais à frente. Seja pelo contexto de sofrimento, ou por imaturidade, ou por uma influência mundana, certo é que os cristãos não estavam se relacionando bem. E não era com os outros povos, como eu já disse, era entre eles mesmos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Passa as páginas aí para o capítulo 4 de Tiago. Passa uma paginazinha da Bíblia para o capítulo 4 de Tiago e vejam como ele inicia o capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ou seja, de onde é que está surgindo essas brigas e essas contendas que há entre vós? Vejam que é entre vós, entre os cristãos. Ele está escrevendo para os cristãos. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Era dessa forma que o povo estava vivendo. Volte seus olhos para o versículo 11 e 12, do mesmo capítulo 4. Versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Esse era o contexto que os irmãos estavam vivendo. Os cristãos estavam vivendo a lutar entre si, embebidos de inveja, de cobiça. Estavam a falar mal um dos outros.
percebam que eles não estavam se relacionando bem. Voltando para o nosso texto base, lá o capítulo 1, nós vemos que Tiago começa suas orientações no versículo 19, instruindo os cristãos a que sejam sábios em seus relacionamentos. E ele faz isso com duas orientações. Versículo 19: sejam prontos para ouvir, tardio para falar. Meus irmãos, como é difícil achar alguém para nos ouvir. Aliás, é melhor eu até refazer essa frase. Como é difícil achar alguém em quem nós possamos confiar para nos ouvir. Alguém que se importe de fato conosco. Alguém que se envolva com os nossos problemas. Que queira de fato nos ajudar. E não alguém que queira apenas nos escutar e sair propagando, espalhando aquilo que ouviu. Me atrevo a dizer, irmãos, que a gente até tem pessoas que querem nos escutar. O problema é que quando conversamos com esses certos tipos de pessoas, no outro dia toda a igreja sabe o problema que a gente está passando. No outro dia a cidade todinha sabe o que é que a gente está vivenciando, aquela angústia, aquele erro que a gente cometeu e quis desabafar. Talvez por isso muitas pessoas hoje estejam inclusive pagando para ser ouvidas. Às vezes a profissional contratada, ela não precisa falar nada. Ela só precisa escutar. Ou pelo menos demonstrar interesse por aquilo que está sendo falado. E aí a pessoa que está lá falando, desabafando, já sai feliz, contente, elogiando aquela profissional. Ela me ouviu. Ela estava atenta ao que eu estava falando. Ela não precisou falar nada. Ela só me ouviu. E as pessoas talvez estejam preferindo pagar porque elas estão amparadas por um sigilo profissional. Ela sabe que aquela conversa não vai sair dali. Então a pessoa, ela se derrama mesmo. Ela se sente segura para falar tudo que está sentindo. Meus irmãos, ouvir é mais importante do que falar. Ouvir é mais importante do que falar. Segundo o comentarista Simon Kistemaker, ouvir é uma arte difícil de se dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e problemas são importantes o suficiente para serem ouvidos. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. É se importar com o que a pessoa está passando. É ter interesse naquilo que ela deseja falar. Mas, de fato, ouvir é uma arte difícil de dominar, amados. Não sei se os irmãos já passaram pela situação de desabafar com uma pessoa e conversar com uma pessoa e você ali conta seus problemas, suas dificuldades e a pessoa debocha do seu problema. A pessoa que está ali para lhe ouvir, ela debocha do seu problema. Ah, tu está chorando por isso. Minha vida é pior. Ah, eu é que sofro, você está sofrendo. Não, isso aí é fichinha. Quem sofre sou eu. Ouvir é uma arte difícil, amados. Se interessar pela causa do outro. Se interessar pelo problema do outro. É um problema que nem lhe atinge, mas você se interessa por ele. Você exerce misericórdia sobre aquela pessoa. Ouvir é uma arte difícil de se dominar. Mas tenha essa convicção em mente, amados. O cristão, ele deve sempre estar pronto para ouvir. Além do pronto para ouvir, o cristão deve ser tardio para falar. Quando Tiago orienta a sermos tardios para falar, ele não está falando de ficarmos mudos, de fazermos um voto de silêncio. Tiago, ele não está falando aqui de numa roda de amigos, todo mundo ali conversando, todo mundo ali brincando de maneira sadia, conversas sadias, a gente ficar ali em silêncio, retraído, cara de turrão, cara de
Não, eu sou tardio para falar. Tiago não está falando disso. Tiago também não está falando em sermos tardios, por exemplo, para pregar o Evangelho. Aparece uma situação ali propícia. A gente pode comunicar o Evangelho a uma pessoa. Aí a gente perde a oportunidade. A gente não fala. E a gente, não, sou tardio para falar. Tiago disse, sejam tardios para falar. Meus irmãos, Tiago não está falando nada disso. Tiago não está aqui validando esse tipo de atitude. Tiago tem em mente um contexto de irmãos, de cristãos que estão brigando entre si. Estão em contendas, em guerras entre si. Tiago quer enfatizar que nós devemos ser sábios com as nossas palavras. Devemos pensar antes de falar. Devemos analisar o que nós iremos falar. Se são palavras de vida ou se são palavras de morte. Palavras de bênção ou palavras de maldição. Se são palavras de esperança ou palavras que irão motivar mais briga, mais contenda, que vão inflamar aquela confusão. Vocês aí estão com a Bíblia aberta, né, irmãos? Vamos aí para o capítulo 3 de Tiago. Ele detalha um pouco melhor. Capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 2, eu vou ler rapidinho. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amados, uma língua mansa, sábia, controlada, nos torna perfeito varão, perfeito servo de Deus. Já uma língua indomada leva todo o nosso corpo a brigas, a contendas. Uma língua indomada nos leva ao inferno. Uma língua indomada nos leva ao inferno. Não esqueçamos que a Bíblia deixa claro que daremos conta de tudo o que falarmos nesta vida. Mateus 12:36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. O cristão deve ser sábio ao falar. O cristão deve ser tardio ao falar. Mas Tiago nos dá uma segunda recomendação. Tenham domínio próprio. Tenham domínio próprio. Ainda no versículo 19. Todo homem, pois, seja tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, palavras malditas, as frases que suscitam raiva no próximo, as nossas ações pecaminosas que visam o mal do outro, são muitas vezes ditas e realizadas por uma pessoa irada,
tomada de ira. Tiago diz: sejam tardios em irar-se. Percebam que Tiago não diz: não tenham ira. Sejam tardios em irar-se. Quer dizer que a gente pode ter ira? Tiago está dizendo que a gente pode ter ira? Antes de a gente responder essa pergunta, amados, nós devemos deixar alguns conceitos muito claros, e nesse intuito, eu cito o pastor Augusto Nicodemos, que define muito bem esses conceitos. O primeiro conceito é ira de Deus. Deus tem ira? Deus se ira? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é uma reação justa e santa de Deus contra o pecado e a desobediência do homem, que se manifesta na punição do pecado. Deus se ira, se ira. A ira de Deus é uma ira justa, é contra o erro do homem, é contra o pecado. E essa ira, ela se manifesta na consequência do pecado. Na consequência do pecado. Ira humana. A ira humana é uma reação emocional, uma insurreição da natureza humana contra alguém ou alguma coisa. No caso do homem, por causa do pecado, a ira vem, via de regra, misturada com ódio, rancor e desejo de vingança. É bem verdade que as Escrituras nos falam de uma ira humana santa, que é a indignação justa que alguém pode sentir contra o pecado, a injustiça e os que a praticam. Contudo, as Escrituras, por causa dessa linha tênue que separa a ira santa daquela pecaminosa, geralmente nos adverte a reter a nossa ira. Irmãos, Deus se ira sim, é uma ira justa. O homem se ira, se ira. O homem pode sentir uma ira justa? Pode. Uma ira contra o pecado, uma ira contra aqueles que estão cometendo injustiça. A questão é que, no caso do homem, por causa do pecado, essa ira santa, ela se transforma em pecaminosa. Porque a nossa ira, ela vem carregada de ódio, de desejo de se vingar. Ah, fulano tem que pagar. Então, é uma linha muito fina da nossa ira santa passar a ser uma ira pecaminosa. É bem fininho ali, para a gente passar de uma ira santa para uma pecaminosa. É por isso que a Bíblia, em vários textos, nos recomenda: sejam tardios em irar-se. É melhor não se irar. Sejam tardios em irar-se. A ira pecaminosa, ela vem carregada de sentimentos pecaminosos e nos leva a atitudes pecaminosas. É por isso que, geralmente, a Bíblia nos adverte a se reter, a resolver logo aquilo que está nos irando. Salmo 4,4 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. É o tão conhecido: irai-vos e não pequeis. O conselho do salmista é: reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso que está te deixando irado e aquiete-se, acalme-se, freie isso aí, freie esse sentimento no seu coração. Enquanto o salmista nos aconselha a refletirmos a esse respeito, ao deitar, Paulo é mais urgente. Paulo, lá em Efésios 4, 26 e 27, diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Paulo diz: não deixe nem que o sol se ponha sobre a sua ira, vá lá, resolva. Se for uma questão interna, de falta de perdão, resolva. Se você está irado porque alguém lhe ofendeu, aquilo está lhe consumindo, perdoe, resolva, antes que o sol se ponha. Resolva o quanto antes. Se é uma questão de ir lá e conversar com a pessoa, vá lá, com sabedoria, com amor, mas resolva. Resolva. Não cultive a ira no coração. Não dê chance ao diabo. Aquele que cultiva a ira no coração, ele dá chance ao diabo. Nossa ira não deve ser prolongada.
A ira prolongada cria raízes em nosso coração e geralmente está ligada à falta de perdão, ou seja, está ligada ao pecado. Devemos resolver, irmãos, o quanto antes, as situações que nos afloram a ira. Mas, irmãos, infelizmente não é assim que agimos muitas vezes. Irados, falamos demais, falamos o que não devíamos, damos lugar ao diabo e queremos deixar o outro com esse mesmo sentimento de raiva e ódio. E para isso, a gente faz o que for preciso. Fulano me deixou irado, estou com raiva de fulano. Vou fazer alguma coisa para ele também ficar. Parece-nos uma vitória. Eu estou aqui me consumindo em ira. É uma vitória deixar fulano também irado. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Nossa ira deve ser controlada. Nossa raiva deve ser controlada. Devemos ter autocontrole. Devemos ter domínio próprio. Domínio próprio. Tiago completa essa ideia dizendo: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago completa falando que geralmente essa nossa ira, né? Geralmente ela não resulta em ações que evidenciem a justiça de Deus. Eu estou com a ira santa aqui contra o pecado, vou fazer tal coisa. Geralmente essa coisa que a gente faz, ela não resulta em evidenciar a justiça de Deus. Geralmente não. É isso que Tiago está dizendo aqui. A ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Até porque a maioria das vezes, irmãos, se nós formos sinceros, nós iremos admitir que a maioria das vezes ela vem carregada de pecado. Ela vem que a gente quer dar o troco mesmo. A gente quer pisotear mesmo, lá do outro lado. A ira pecaminosa dos homens, ela gera briga, discussões, rancor e ódio. Essas ações levam-nos a contemplar a justiça de Deus? É claro que não. É claro que não. Os irmãos lembram de Moisés? Moisés estava sendo pressionado pelos seus irmãos no deserto. E Moisés ficou tão irado, que essa ira levou ele a desobedecer uma ordem do Senhor. Moisés devia apenas falar a rocha, mas ele estava tão irado que ele deu uma bufetada na rocha com seu cajado. Ele estava tão irado que ele feriu a rocha, ele bateu na rocha. E que consequência, amados, essa desobediência ao Senhor trouxe a Moisés. Moisés conduziu o povo do Egito até as portas da terra prometida, mas só pôde avistar de longe. Só pôde avistar de longe. Moisés não entrou na terra prometida. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 29, 22. Quando deixamos a ira nos dominar, é isso que acontece. Nos afastamos do Pai eterno e transgredimos a palavra de Deus. Transgredimos a palavra de Deus. Tiago traz mais duas recomendações no versículo 21. A terceira e a quarta recomendação, e nós vamos trabalhar essas duas juntas. Limpem o coração e acolham a palavra da verdade. Vamos ler aí o versículo 21, amados, para a gente se lembrar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amado, certa vez o Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. Jesus disse que o semeador saiu a semear e lançando as sementes, né, parte dela caiu à beira do caminho, parte dela caiu sobre um solo pedregoso e parte delas caiu entre os espinhos. E essas sementes, elas não germinaram a ponto de frutificar. Essas sementes, elas não germinaram a ponto de dar frutos. Jesus mesmo, porém, as sementes que caíram em terra boa, em terra fértil, essas renderam boa colheita.
renderam boa colheita. Jesus mesmo explicou a parábola dizendo que a semente lançada é o Evangelho, a palavra da verdade. E Jesus explica que essa palavra lançada, ela vai encontrar corações férteis, corações que vão acolher essa palavra. Essa palavra ela vai enraizar, ela vai germinar, ela vai produzir frutos. Mas Jesus também explica que a palavra de Deus, ela vai encontrar corações que não estão preparados adequadamente, que não são boa terra. E parece que Tiago tem em mente que aqueles irmãos a quem ele endereçou a epístola são esses que receberam a semente, que receberam o evangelho, mas que não apresentam boa terra, para que essa semente germinasse e produzisse frutos. Então Tiago, nesse versículo 21, chama esses irmãos a acolherem humildemente essa palavra implantada neles. Aceitem, acolham, façam essa semente encontrar um terreno fértil, uma boa terra no coração de vocês, para que essa palavra, o evangelho, ela possa enraizar, ela possa germinar e ela possa gerar frutos, ela possa gerar práticas corretas, ela possa ser externalizada. Mas como preparar o coração? Como preparar a vida para poder oferecer essa fertilidade à semente do Evangelho? Tiago chama os irmãos a uma faxina espiritual, a uma faxina no coração. Vejam aí no versículo 21, a parte A: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou na área, que é a versão que os irmãos estão aí, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Livrem-se disso, livrem-se dessa sujeira. Essa expressão despojar-se tem o sentido de renunciar, de rejeitar. Renunciem, rejeitem aquilo que está mantendo o coração de vocês sujo. Se livrem do que está impedindo essa palavra implantada em vocês de frutificar. Rejeitem toda a impureza. Toda impureza é todo tipo de impureza mesmo, irmãos. É a impureza no falar, a impureza no agir, impureza no pensar, é a impureza sexual, é a impureza nos negócios, é a impureza em qualquer âmbito da vida humana. Rejeitem essa impureza. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tito 1,15. Para quem tem o coração impuro, tudo se torna impuro. Jesus disse, e nós estudamos aqui há pouco tempo atrás: bem-aventurados os puros de coração, esses verão a Deus. Esses verão a Deus. Rejeitem toda a impureza e o acúmulo de maldade. Renuncie a toda maldade, a toda malícia, a todo desejo mal de prejudicar, de ferir o teu próximo. Renuncie a toda essa maldade que ainda resta no teu coração. Limpem o seu coração. Limpem o seu coração. Rejeitem toda essa ruindade, toda essa impureza, toda essa sujeira do seu coração, para que ele se torne um coração fértil, coração limpinho, onde a palavra do Senhor vai ser acolhida, vai criar raízes e vai frutificar. E vai frutificar. Limpeza feita, irmãos, acolham essa palavra. Rejeitaram o mal, se afastaram do mal, acolham essa palavra. E a quinta recomendação de Tiago, e a última que nós vamos estudar aqui, está no versículo 22. E essa recomendação é: pratiquem a palavra da verdade. Pratiquem a palavra da verdade. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Coração limpo, acolham essa palavra e agora pratiquem essa palavra. Amados, ouvir a palavra de Deus é algo ruim, é algo errado? Claro que não. Pelo contrário,
Devemos constantemente ouvir a palavra de Deus, devemos ler a palavra de Deus, devemos estudar a palavra de Deus. Mas enganam-se os cristãos que pensam que apenas ouvir a palavra de Deus evidencia que a pessoa é filha de Deus, que a pessoa é salva. Não se engane não, irmãos. Não é ouvir a palavra de Deus que evidencia que você é um salvo, que você é um filho de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é o fim para o qual fomos criados. Enganam-se os que acham que a nossa responsabilidade se resume a ouvir ou a conhecer a palavra de Deus. Aqueles que acham que ser apenas um historiador da Bíblia, conhecer contextos, conhecer o que está escrito, ter argumentos para debater todo tipo de assunto teológico, quem acha que isso é a missão para a qual Deus criou, para a qual Deus nos criou, você está totalmente equivocado. Você está enganando a si mesmo. Renan, você está dizendo que não devemos fazer essas coisas? De modo nenhum. O problema é ir só até aí. O problema não é ouvir a palavra, não é estudar, não é ter argumentos teológicos, não. O problema é parar neles. O problema é ir só até aí. O problema é ir só até aí. Tiago diz que aqueles que são apenas ouvintes da palavra da verdade, está enganando a si mesmo. Essa pessoa ela está avaliando errado como percorrer a caminhada cristã. Ela está enganando a si mesma. E esse erro depõe contra ela mesma. Depõe contra ela mesma. E era nesse erro que os cristãos que estavam na dispersão estavam incorrendo. Havia uma incoerência entre aquilo que os cristãos ouviam de seus líderes, que lhes pregavam o evangelho, mas havia diferença com aquilo que eles faziam, que eles praticavam. Havia uma oposição entre aquilo que eles professavam, que eles diziam que criam. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas era oposto o que eles faziam na prática, no dia a dia. Os crentes estavam se reunindo para ouvir a palavra de Deus, mas quando acabava a reunião, eles voltavam para suas vidas normais, para suas rotinas, para seus afazeres, como se aquilo que eles ouviram da palavra de Deus nada tivesse a ver com eles. Nada tivesse a ver com eles. Fui lá, ouvi, entendi, beleza, entendi a palavra de Deus, mas quando eles voltavam para casa, aquilo ali é só um conhecimento para mim. Não gerava nenhuma transformação, nenhuma mudança de procedimentos, de ações na vida daqueles irmãos. Eu não sei se os irmãos estão notando assim, certa semelhança com os tempos que nós vivemos. Certa semelhança com o tempo que nós vivemos. Pessoas que até são religiosas, frequentam uma igreja, escutam a mensagem a respeito do evangelho, até adquirem certo conhecimento acerca da palavra de Deus, debatem sobre teologia, mas não vivem o que pregam, não vivem o que escutam acerca da palavra de Deus. Aquele conhecimento ele não se torna prático, ele não se torna ações, ele não se torna verdade na vida daquelas pessoas. Percebam que Tiago inicia esse versículo exortando: tornai-vos praticantes da palavra. É sinal de que eles não estavam, que a quem ele endereçou a carta não estavam praticando a palavra. Tornai-vos, passem a praticar. Vocês não estão praticando. O praticante é aquele que obedece à palavra de Deus. É aquele que faz o que ela manda fazer. É aquele que rejeita o que ela manda rejeitar. É aquele que se afasta daquilo que a palavra de Deus manda que a gente se afaste. É aquele que vive, é aquele que faz a palavra de Deus ela se tornar visível através das suas atitudes. De modo que aqueles que convivem com essa pessoa podem testemunhar o evangelho,
podem ver o Evangelho através da vida dessa pessoa, através de suas ações, porque ele externa o Evangelho, ele mostra o Evangelho, ele evidencia o Evangelho através de suas ações, de suas atitudes. O praticante, ele é o contrário do mero ouvinte, ele é o oposto do negligente em obedecer. O praticante obedece, o praticante evidencia a sua salvação através de suas atitudes, de suas ações, mostrando que possui uma fé viva, uma fé operante, uma fé que é visível por aqueles que o rodeiam. Os irmãos sabiam que existe uma fé morta? Os irmãos sabiam que existe uma fé que é morta? Ao passo que existe uma fé viva, operante, a fé salvadora, aquela que se transforma em ações, existe uma fé que é morta. É a fé daqueles, eu acredito em Deus, mas não obedece nada. É a fé morta. Veja aí, Tiago fala sobre isso, no capítulo 2, versículo do 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Está morta. Essa é a fé em que a pessoa diz: eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o único Deus, mas não obedece a palavra, não quer compromisso com a palavra, não pratica os preceitos, os mandamentos, aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos e que está descrito na palavra dEle. Essa pessoa está nem aí para isso, vive de qualquer jeito, vive para satisfazer os seus prazeres, vive do modo que ele acha melhor. Creio em Deus, mas não quero nem conhecer a palavra dele, mas não quero nem conversa com o que ele mandou fazer. Irmãos, essa não é a fé salvadora, essa é uma fé morta. Isso é uma fé morta. Isso é a fé que o diabo tem. Vocês sabem que essa fé aí até o diabo tem. Eu não ia nem tocar nesse assunto, mas capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Essa fé de, Deus existe, até o diabo tem. O diabo crê que Deus existe. Pensa não sei que sabe que Deus existe, é o diabo. Que Jesus é filho de Deus, o diabo sabe. Crê que Deus existe, o diabo crê. Agora o diabo crê e não obedece nada. O diabo sabe que Deus existe, mas se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus, não quer compromisso nenhum de obediência com Deus. Então essa fé da pessoa que diz: eu creio em Deus, mas não quero fazer nada do que Ele manda, é a fé que o diabo tem. É a fé de acreditar que Deus existe. Acreditar que Deus existe, o diabo também acredita. O diabo também acredita. Tem uma passagem que é muito boa, que é aquela de quando Jesus se aproxima do endemoniado Gezareno. Quando Jesus trava certo diálogo ali na situação, os diabos respondem: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha, os demônios estão dizendo: filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem.
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quem respondeu foram os demônios. Legião é o meu nome, nós somos muitos. Ele respondeu como a Jesus? Jesus, filho do Deus Altíssimo. O diabo sabe que Jesus é o filho do Deus Altíssimo. Então, se crê que Deus existe, se crê que Jesus é o Filho de Deus, sem obediência, sem praticar a sua palavra, salvasse, até o diabo estava salvo. Não se engane não, irmãos. Não se engane não. Abraão é um exemplo de homem de uma fé viva, de uma fé operante, obediente ao Pai. Certo dia, Deus pondo Abraão à prova, ordenou Deus a Abraão que ele sacrificasse o seu amado filho Isaque. Isaque, que era o filho da promessa, era objeto do amor de Abraão. Abraão amava Isaque, mas Abraão amava mais a Deus. Abraão não questionou, Abraão não murmurou. Abraão, pela fé, subiu à terra de Moriá para obedecer ao Pai Eterno. Abraão edificou um altar, preparou a lenha, amarrou Isaque e o deixou no altar, em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Para imolar o filho. Aqui Abraão comprovou sua fé através da obediência. Abraão comprovou sua fé através da prática da vontade de Deus. Os irmãos sabem que Abraão não precisou imolar Isaque. Gênesis 22, 11 e 12, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão comprovou sua fé com obras, com ação, com prática. Você tem uma fé viva, essa fé tem que ser operante. É uma fé que põe em prática a palavra de Deus. Essa fé de eu creio, mas não faço nada, essa não é a fé salvadora não, amados. Essa não é a fé salvadora. Não se engane, irmãos. Não se engane. Irmãos, a fé viva, ela é comprovada com obras, com o praticar os mandamentos de Deus, com o praticar os ensinamentos do Pai. Agora eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, pergunta retórica. Você é um mero ouvinte da palavra de Deus? Ou você é um praticante da palavra de Deus? Reflita a esse respeito. Reflita a esse respeito. Brevemente agora, mas quando chegar na sua casa, reflita a esse respeito. Eu sou um mero ouvinte da palavra de Deus ou eu sou um praticante da palavra de Deus? Já há algum tempo surgiu uma expressão muito conhecida no meio evangélico, a expressão amigos do evangelho. Ah, fulano é amigo do evangelho. São justamente as pessoas que estão sempre prontas a ouvir o evangelho. Pessoas que acham bonita a pregação do evangelho. Pessoas que ouvem a palavra de Deus sem hostilidade, sem aquele clima de rebelião, estou inquieto aqui. Esses são os amigos do evangelho. Mas são pessoas que não querem compromisso com a palavra de Deus. São pessoas que gostam de ouvir, mas que não procuram obedecer, não procuram se submeter à palavra da vida. Os amigos do evangelho são essas pessoas que são meros ouvintes. Escutam, acham bonito, acham legal, mas não querem se submeter, não querem compromisso, não querem ser obedientes. Quem é você? Um amigo do evangelho? Ou um servo de Deus? Um escravo de Deus? Você é aquele que acabou o culto aqui,
vai para a sua casa, vai voltar para a sua vida, para a sua rotina, como se a palavra de Deus não tivesse nada a ver com você. Amanhã você vai chegar no trabalho e vai perder o controle por qualquer coisa. Com o primeiro que fizer uma raivinha ali, você já vai explodir, já vai bater na mesa, já vai virar a cadeira. Ou já vai perder o controle ainda hoje em casa. Vai se irar a ponto de perder o controle com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Você vai sair daqui e vai escutar as histórias por aí, vai sair propagando, fofocando, comentando com todo mundo a respeito das dificuldades do seu irmão, das fraquezas dele, dos sofrimentos dele. Você vai sair daqui e vai continuar falando coisas que vão provocar brigas, que vão provocar contendas, que vão criar clima de animosidade, de rebelião, de guerra. Você é essa pessoa que vai sair daqui e dizer: essa palavra tem nada a ver comigo, eu vou continuar fazendo tudo que eu quiser, tudo que eu acho legal. Ou você já está profundamente incomodado com os seus pontos falhos, que você sabe que tem, e já está pensando em procurar mudar, vai pedir a Deus forças para mudar, porque você quer obedecer a palavra de Deus. Quem é você? Aquele que vai dizer: essa palavra tem nada a ver comigo? Ou aquele que já está pedindo a Deus aí na mente: Deus, me transforma, eu quero ser praticante dessa palavra. Irmãos, o servo de Deus, ele não é perfeito, mas ele busca ser. O servo de Deus, ele não é perfeito, mas ele busca ser. E quando ele erra, o que é que ele faz? Ele pratica a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer quando erra? A gente deve confessar o nosso pecado a Deus, devemos nos arrepender e buscar não incorrer nesse mesmo erro. E assim a gente vai percorrer a caminhada cristã. Os filhos de Deus vão percorrer a caminhada cristã dessa forma, buscando ser perfeito. Quando eles não conseguirem, eles vão se arrepender, eles vão confessar o seu pecado e eles vão buscar ser perfeito. E se eles errar de novo, eles vão se arrepender. Eles vão confessar o pecado e eles vão tentar ser perfeitos de novo. E isso vai até ou ele deixar essa terra, ou até o Senhor voltar, até o Senhor Jesus voltar. Amados, o servo de Deus não é apenas um ouvinte de sermões, um mero ouvinte da palavra. O verdadeiro servo de Deus, ele pratica a palavra da verdade. Ele faz essa palavra ser conhecida pelas outras pessoas através da sua vida. Mas para ser praticante dessa palavra, nós precisamos conhecê-la e acolhê-la em nosso coração. Para isso, precisamos preparar nosso coração, para que ele seja solo bom para o Evangelho. E nós fazemos isso quando nós abandonamos toda a impureza moral e toda a maldade. Com o nosso coração sendo esse solo propício à semente do Evangelho, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos acolher a palavra, nós vamos praticar a palavra. Sendo praticantes da palavra, nós vamos ter sabedoria em nossos relacionamentos, vamos ter domínio próprio, vamos pregar o Evangelho, vamos ajudar o necessitado, vamos ser pacificadores, teremos fome e sede de justiça, amaremos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O verdadeiro servo de Deus, o Filho do Deus vivo, ele tem uma fé viva, uma fé atuante. Ele crê e ele pratica o que ele crê. Irmãos, eu queria concluir dizendo que nós fomos feitos para ser santos. Nós fomos feitos para ser santos. Para ser santo, a gente precisa ser semelhante a Cristo.
E Cristo veio a essa terra e ele não pecou, ele não errou. Ele conhecia a palavra, não, ele era a palavra. Ele é a palavra. E ele praticou a palavra. Ele não errou em nada. Ele praticou toda a palavra. Que nós cumpramos nossa missão de sermos semelhantes a Cristo. Que ouçamos, conheçamos, estudemos a palavra de Deus, que ela seja acolhida em nosso coração e que nós possamos frutificar através da obediência. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, amados. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado por essa palavra que é útil para o ensino, é útil para a admoestação. Essa palavra que nos confronta a mudarmos, a abandonarmos o pecado, a abandonarmos a maldade, a abandonarmos a impureza. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dando força, para que nós nos mantenhamos longe daquilo que a tua palavra diz que nós devemos estar longe. Nos ajuda a fazermos o que a tua palavra diz que nós devemos fazer. Pai, que nós possamos manter o nosso coração, esse solo fértil para o Evangelho, esse solo que acolhe o Evangelho, e o Evangelho nele ele cria raízes, ele germina e ele frutifica, ele se torna prático, ele se torna real, ele se torna frutífero. Deus, que a nossa fé seja viva, uma fé atuante, uma fé operante, uma fé onde a gente pratica a tua vontade. Sabemos que somos imperfeitos, Pai, mas que nós possamos, pela tua graça, ó Deus, caminhar a vida cristã de modo semelhante a Jesus Cristo. De modo semelhante a Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. O Michele não vou fará ainda um pós-lúdio.